Janelas Quebradas. Esse é o primeiro capítulo do livro. Você já imagina por que janelas quebradas, né? A Lisa relata nesse primeiro capítulo uma discussão calorosa com o marido dela. Ela acabou arremessando em direção a ele uma travessa, passou raspando por ele, bateu na janela, quebrou a janela, né? Aí que é o nome do capítulo. E por ela já ser uma pessoa que conhecia a palavra, ela saiu da casa dela nesse momento. E quando ela entrou no carro, ela já sentiu o constrangimento, né? A vergonha. Que é isso quando você tá alinhado, né, com o Espírito Santo, ele te constrange. Então, naquele momento, ela já se arrependeu e já viu que ela tinha que transformar isso dentro da vida dela, porque o verdadeiro arrependimento, ele traz transformação. Porque se ela tivesse feito isso e depois ela já tivesse feito de novo, né, na semana seguinte ou depois, não teria sido um arrependimento, né? Talvez uma forma dela se constranger naquele momento por ter feito aquilo, mas não constrangeu o coração dela. E na minha vida, sempre fui uma pessoa extremamente explosiva. A hora que eu li esse capítulo, eu já imaginei várias cenas que eu já fiz na minha vida. Começar controle quando eu era pequena, porque não fizeram a minha vontade, eu achei que era uma injustiça. Inúmeras coisas, né? Agredir mesmo, já invadi a casa do Rodrigo. Então assim, eu já fiz inúmeras coisas que como eu não tinha, né, esse conhecimento, né, eu fui baseada, a minha educação foi baseada em ética e moral, não na palavra de Deus. Eu sabia que aquilo que eu tinha feito não era legal, mas assim, não era errado, porque eu só estava demonstrando aquilo que não estava me satisfazendo, então eu estava reagindo em relação a isso. Eu pensava assim, se a pessoa não tivesse feito isso, eu não teria reagido. Simples, né? Não sou palhaça. Então esse sempre foi o meu pensamento. E talvez você não tenha chego a arremessar alguma coisa em alguém, você não tenha chego a brigar com alguém. Mas talvez as suas palavras machucam as pessoas. Ou talvez, nesse momento, você não coloca pra fora, mas você coloca pra dentro, né? Não saber lidar com essa emoção, não saber que realmente aquilo que você tá fazendo precisa gerar um arrependimento. Você precisa entender, né, que aquilo que você fez precisa cair no entendimento de que é uma coisa errada, mesmo que você esteja reagindo a uma situação que fizeram com você. Porque aquilo vai machucar você internamente, né, e ainda vai causar mau testemunho para as pessoas à sua volta, porque não é legal. E se a sua forma de agredir forem as palavras, que eu acho que é a maioria das pessoas, né, porque além de eu partir para esse modo agressivo fisicamente, as minhas palavras eram as piores possíveis. Eu achava o máximo quando numa discussão eu conseguia humilhar a pessoa com as minhas palavras. Então eu vou ler aqui um salmo que é muito forte, que assim, às vezes você é desse jeito, assim como eu, você acha que você não é uma pessoa ruim. E ok, você não é por causa disso que você é uma pessoa ruim, mas você está tendo atitudes ruins. Em Salmos fala pra gente: os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas as suas palavras cheias de veneno. Talvez isso soe muito pesado, né? Mas eu me lembro muito bem que toda vez que eu tinha essa reação, eu já começava a entrar num modo dentro da minha cabeça de raiva e fúria, que mesmo que eu tivesse feito tudo aquilo, eu ainda começava a criar coisas na minha cabeça, ou simplesmente a tirar a minha responsabilidade e colocar só o que o outro fez e ainda intensificar isso dentro da minha cabeça e falar para as pessoas que a pessoa fez isso comigo, mas nunca me colocar também como uma pessoa que não deveria ter feito aquelas coisas, né? Mesmo se eu estivesse com a razão, eu acabava me tornando uma pessoa ruim por conta disso, porque eu ampliava, né, o que tinha acontecido para que eu me tornasse mais vítima e ainda espalhava, né, porque não guardava só pra mim, ainda espalhava. Lembra lá no primeiro, né, que o tolo ainda revela sua tolice. Tem um entendimento que, não falando de pecado ainda, mas falando sobre o sentimento que você traz pra você mesmo, né, vamos falar do que isso gera pra você, pro seu coração. Amargura, raiva. As pessoas, elas entendendo, né, que você talvez não tenha sido a responsável por isso, que fizeram com você, elas vão se afastando de você não vai mais se tornando uma pessoa que as pessoas querem ter no ambiente. Ainda mais se você está entrando em ambiente de pessoas que estão procurando a palavra de Deus. Lisa, ela coloca até uma frase aqui que é bem legal. A ira em si não é errada, né? Já falei, a gente vai se irar. Mas a raiva e a fúria a intensificam até que ela se torne destrutiva.
destrutiva para você, destrutiva para sua família, destrutiva para os seus amigos, destrutiva para o seu ambiente. Que a gente escute o Espírito Santo, que a gente deixe ele agir, a gente agrade a Deus com as nossas atitudes, que a gente seja um espelho de Jesus nessa terra, transbordando a palavra dele nas nossas atitudes. Até o próximo!